Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma Mariana Godoy Entrevista especial com os presidenciáveis. Prestes a concorrer em sua terceira eleição seguida, Marina Silva aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. É a minha entrevistada de hoje. Muito obrigada a você que mandou pergunta, né, Mauro? Tem pergunta que chegou pelo Twitter com a hashtag do programa Mariana Godoy Entrevista. Obrigado pela participação. E para você que ficou o dia inteiro falando de futebol, agora a gente vai falar de coisa séria dos destinos do país. É papo sério aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho de política, de Brasil, de futuro do nosso país com a candidata Marina Silva. Muito boa noite. Boa noite, Mariana. Uma satisfação voltar a conversar com você. Assistiu ao Jogo do Brasil? Sim, assisti um pedaço ainda em casa e a outra parte num táxi, indo para o aeroporto no Rio de Janeiro para vir para cá. Mas foi a melhor parte, que foi aquela que a gente fez 2 gols nos últimos 6 minutos que restavam. Então, foi de uma felicidade enorme. Felicidade sua e do taxista, E do né? taxista, Imagino. exatamente. Só que o taxista era muito disciplinado, ele conseguia apenas ouvir. E a televisãozinha assim do lado, ele focado na estrada e só ouvindo, e eu vidrada na televisãozinha. Ah, que bom. Que gostoso também a gente falar um pouquinho de futebol no meio de tanta coisa pela qual o brasileiro vem passando ultimamente. Você aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, num cenário que não inclui o ex-presidente Lula. Você acha que o ex-presidente Lula deveria poder participar dessa pesquisa ou deveria poder concorrer nessa eleição, por exemplo? Eu acho, Mariana, que a lei é para todos. A gente não pode criar 2 pesos e 2 medidas. A lei da ficha limpa diz que só podem participar aquelas pessoas que estejam de acordo com as exigências, que é não ter uma condenação em segunda instância, como, no caso, o presidente Lula já tem. Então, não podemos criar, né, mecanismos para proteger esse ou aquele interesse. Não é porque alguém é rico demais, popular demais, forte demais, que deve estar acima da lei. Infelizmente, os erros que foram praticados na política brasileira faz com que algumas pessoas não possam participar. Mas, quando se comete erros, a lei deve vir para corrigir os erros praticados. E é interessante porque, com essa sua opinião, talvez muitos eleitores do Lula não concordem com você e não vejam mais em você uma opção, ou você acha que isso não tem muito a ver? Porque existe uma disputa hoje por esse eleitorado do ex-presidente Lula, né? Mas as pessoas elas querem ver coerência, respeito ao mesmo tempo e ficar longe do oportunismo. Não se pode mudar o discurso daquilo que você acredita, daquilo que você defende, que acha que é o certo, só para iludir as pessoas na perspectiva de ganhar o voto. As pessoas sabem que eu sou uma pessoa comprometida com a justiça social, com o legado histórico que alcançamos em diferentes governos, não é? No caso do PSDB, nós tivemos um legado bom, que foi o Plano Real, que deve ser recuperado. No caso do PT, as políticas sociais. Agora, ninguém deseja que ninguém, por oportunismo, fique fazendo discursos que não são coerentes com aquilo que se acredita. E eu acho que as pessoas me respeitam muito mais, porque eu não faço uma adaptação do discurso para tentar canibalizar os votos do PT. Eu tento convencer as pessoas de que eu sou uma alternativa boa para o Brasil, porque sou capaz de reunir as pessoas, porque temos uma proposta que temos trabalhado nela desde 2010 para mudar o Brasil de verdade e porque não temos preconceito com nenhum dos partidos. E pessoas boas temos em todos os partidos. O problema é que eles estão no banco de reserva. E, se ganhar, eu, como digo, sempre vou governar com os melhores da sociedade, dos partidos, da academia e dos movimentos sociais. Marina, a gente tem... Desculpa, eu só queria ler já que ela disse a gente tem os melhores, eu quero ler aqui uma mensagem que a gente recebe aqui da Ivana Maria, que diz o seguinte: você pode mostrar quais são as pessoas com as quais você vai trabalhar? Porque você aparentemente tem o dom de escolher grandes nomes. E ela pede para você demonstrar, através de um marqueteiro, o quanto você é forte e guerreira. Porque ela ainda acha que, em algumas situações, você aparenta ser uma mulher frágil para comandar o país. Muito obrigada pela pergunta. E, bem, as pessoas com as quais vamos governar são aquelas que têm identidade programática.
as pessoas que estão me ajudando, obviamente, que eu não estou, nesse momento, destinando ninguém para nenhuma pasta, mas tenho um conjunto de pessoas muito relevantes da sociedade que estão me ajudando a fazer o programa de governo. Na área econômica, eu tenho o Eduardo Janete, o André Lara Rezende, tenho pessoas que estão colaborando comigo na questão das políticas sociais, como é o caso do Ricardo Paz de Barro, um grande formulador de política pública para pessoas em situação de pobreza e de miséria, um dos criadores do Bolsa Família, e assim temos em todas as áreas. E são essas pessoas que mostram para a sociedade o quanto relevante é o projeto que estamos defendendo. E, obviamente, que, como eu disse, Mariana, nós não vamos governar apenas com as pessoas dos partidos. Tem muita gente boa na academia, tem muita gente boa dentro do empresariado, dos movimentos sociais, porque hoje a política ela está nessa situação de degradação, porque ela foi sendo privatizada, e principalmente os pedaços do Estado, pelos partidos. E um governo ele tem que se compor com a inteligência da sociedade, que é muito maior do que aquilo que temos dentro dos partidos. O Edson Veloso quer saber se você já escolheu um vice. Ainda não, mas quando escolher, será um vice complementar e compatível com as ideias que defendemos para mudar o Brasil e tirar dessa crise que já nos levou para uma espécie de fundo do poço. Alguém que seja uma composição programática, que defende educação de qualidade, saúde, segurança pública, desenvolvimento sustentável, proteção do meio ambiente. Alianças com o PT, outros partidos? Olha, segundo turno, a gente discute no segundo turno, né? Eu venho numa trajetória independente desde 2010, mostrando que a polarização PT-PSDB já deu o que tinha de dar e que já nos levou para uma situação muito difícil e que agora é o momento de um novo alinhamento político. É claro que, ganhando a eleição, nós vamos dialogar com os melhores dos partidos, mas não com aqueles que levaram o Brasil para o buraco, e principalmente os melhores da sociedade, porque a maior inteligência e competência talvez esteja, com certeza, na sociedade. Olha, Marina, o Henrique Pedrosa quer saber se é verdade que você está se aproximando do Luciano Huck, na verdade, do Agora, né, e do PPS. Bem, eu tenho um diálogo com vários movimentos que estão se constituindo de renovação na política. Com o Agora, nós já assinamos há alguns meses atrás uma carta compromisso, e eles têm vários candidatos saindo pela Rede Sustentabilidade, a deputado estadual, deputado federal, e o Luciano Huck faz parte do Agora. Mas ele não pode, pelo que me consta, declarar apoio a ninguém em função das suas limitações contratuais. Mas ele faz parte do movimento. E temos também alianças com o movimento Acredito, com o movimento Brasil 21, Frente Favela e vários outros que estão se aproximando também. Alguns até criticam, falam, Marina, onde você fica de 4 em 4 anos? A gente recebeu vários desses tweets e ela já disse aqui, gente, ela dá aula. Quando ela não está fazendo campanha, ela está dando aula. Mas será que é uma crítica à demora em você se posicionar sobre alguns assuntos que acontecem e todo mundo tuita rapidinho ou se expõe logo numa rede social e aí você demora um pouco mais para se manifestar? Eles acham que você não se posiciona logo ou desaparece? Bem, primeiro eu estou sumida, graças a Deus, das páginas policiais, que é onde uma boa parte das lideranças e dos partidos políticos tem aparecido. Uma outra coisa importante é que eu não apareço dizendo o que a maioria diz, mas o tempo todo eu tenho me posicionado sim, Mariana, né? Me posicionado contra o foro privilegiado, me posicionado contra a anistia por Caixa 2, pela cassação da chapa Dilma Temer, que eu dizia que não ia resolver o problema, porque eles eram face da mesma moeda, irmãos siameses. Fomos nós que entramos com o pedido de cassação do Cunha, do Delcídio, que levamos o Aécio Neves ao Conselho de Ética. É que as pessoas, às vezes, elas acham que porque você não está dizendo aquilo que a maioria está dizendo, é como se você não estivesse se posicionando. É um outro posicionamento. Não é o posicionamento do PT, do PMDB, do PSDB, que são contra a Lava Jato, que são a favor de anistia para Caixa 2, são a favor do foro privilegiado. É um outro posicionamento. Vamos ouvir você falar, então, sobre Petrobras. Recentemente, agora, essa semana, a Petrobras perdeu uma ação na Justiça, uma ação trabalhista de
sobre um programa de remuneração, uma ação que vai custar, se a Petrobras realmente, se a Justiça mantiver essa derrota à empresa, 15 bi, mais retroativos, mais 2 bi por ano, e é uma conta que cai no bolso do brasileiro, é o brasileiro que paga. Existe, no seu programa de governo, alguma proposta para a Petrobras? Qual é? Em primeiro lugar, não vamos privatizar a Petrobras, nem o Banco do Brasil, nem a Caixa Econômica. A Petrobras é uma empresa importante para o Brasil e a forma como ela está estabelecida está inteiramente adequada. O que precisa é combater a politicagem dentro da Petrobras, o roubo, a corrupção, tudo que vinha depreciando a empresa do ponto de vista da sua imagem pública, quanto do ponto de vista econômico e da sua capacidade de gestão. E, obviamente, que com o cuidado de respeitar contratos e de fazer com que a empresa seja cada vez mais eficiente, que seja capaz de escolher suas diretorias com critérios éticos e critérios técnicos, com base em comitê de busca, que é essa forma eficiente de se compor uma diretoria que precisa ser técnica, como é o caso da Petrobras. Na questão do contencioso trabalhista, é claro que você tem que ver no mérito, mas mais do que os 15 bi que a Petrobras está lidando com esse contencioso, a gente tem que ficar atento para os bilhões que foram roubados da Petrobras e evitar com que isso se repita. Porque uma coisa é um processo na Justiça, em que a Justiça se pronunciará com o mais amplo direito de defesa, tanto para a empresa quanto para os trabalhadores. É algo inteiramente transparente. Agora, roubar bilhões e bilhões da Petrobras, que também sai do contribuinte, aí é outra coisa. Eu acho que é com isso que a gente tem que se preocupar. Os processos legítimos e transparentes é assegurado o mais amplo direito de defesa. Agora, os processos de corrupção que foram praticados e que precisam ser combatidos daqui para frente, esses sim, nós temos que estar preocupados. Marina. Você disse que não vai privatizar a Petrobras nem Banco do Brasil e a Eletrobras? A Eletrobras é uma empresa que está em debate a sua privatização e tem uma pergunta que precisa ser respondida. Qual é o plano para essa privatização? Porque a Eletrobras ela tem expertise, principalmente, em fazer grandes barragens. E, obviamente, que tivemos grandes barragens na Amazônia no passado, que criaram desastres sociais e ambientais muito grandes. Hoje, o mundo caminha na direção de uma nova matriz energética que seja limpa, diversificada, com geração distribuída. Por isso que o plano é importante. Quando o governo diz que vai privatizar a Eletrobras, ele está dando um sinal. Vai ser mais barragens na Amazônia, como Belo Monte, ou ele vai privatizar uma empresa em que uma boa parte do espaço de investimento será destinado para as energias limpas, como o mundo e o problema das mudanças climáticas estão a exigir. Uma outra coisa, vender um ativo dessa magnitude da sociedade brasileira para tapar os buracos das dívidas públicas é uma pergunta que tem que ficar clara também para a sociedade, porque, como diz o Eduardo Janete, ninguém pode vender as joias da família para almoçar em casa. Um ativo dessa magnitude tem que ser usado para investimentos que possam trazer um retorno duradouro para a sociedade brasileira. Ela tem uma outra expertise, que é também na questão da condução de energia, mas não é o conjunto do espaço de investimento que precisa ficar transparente quando se discute privatização ou não. Mauro. Ainda falando sobre questão energética, mas sobre questão de combustíveis, como a presidente Marina Silva teria agido no caso da greve dos caminhoneiros e o que você pensa da política de preços da Petrobras, de preços dos combustíveis? Você disse uma coisa importante, né? Como teria agido? Porque no governo atual, por não ter credibilidade e legitimidade e as pessoas não terem confiança nele, ele não agiu, ele reagiu. E quando você reage a uma situação já com o leite derramado, é completamente diferente. O governo tinha todas as condições de se antecipar
à crise da greve dos caminhoneiros, recebeu uma pauta de reivindicação bem antes, sabia da variação do preço do barril do petróleo, sabia também o que estava acontecendo em relação à elevação do dólar, em função da elevação dos juros nos Estados Unidos, e não fez nada para evitar que o Brasil tivesse esse grande prejuízo. Em situações como essa, você tem que ter capacidade de antecipação. E uma outra coisa é pensar estrategicamente como se resolve o problema. Um país com 200 milhões de habitantes, um país com 8 milhões de quilômetros quadrados, não pode ficar refém de um único modal, que é o rodoviário. Porque nós poderíamos combinar e podemos combinar diferentes modais para o transporte, principalmente de carga, que tem a ver com hidrovias, tem a ver com ferrovias. É isso que vulnerabilizou muito o Brasil e a incapacidade do governo de se antecipar à crise. Em relação aos preços, a Petrobras tem que seguir uma lógica de mercado, obviamente, mas não podemos ter uma visão dogmática. A visão dogmática contra mercado, nós pagamos um preço com a Dilma. E a visão dogmática pró-mercado, nós pagamos um preço agora com o Temer. O que se pode fazer e o que se deve fazer é ver como a Petrobras pode assimilar parte desse aumento do combustível em função da variação do dólar e do aumento do barril, com os meios de que dispõe. Uma parte do que nós produzimos é feito no Brasil, em torno de 80%. Então, havia uma margem para absorver e não passar todo dia para o consumidor direto o aumento do combustível. Não havia motivo para ser diário, realmente. Não, pode em ser hipótese mensal. alguma. É uma visão dogmática que não considerou o interesse público e que a empresa tem, sim, condição de assimilar isso num processo de manejo sustentável dessa variação. Voltamos com a candidata Marina Silva. É muito importante esse momento de entrevista para que a gente pode tocar em vários assuntos e pode, inclusive, perguntar sobre as coisas que o público tem interesse em saber. Agora, o debate também é muito importante, né? A senhora já está convidada para o debate que a gente vai ter aqui na Rede TV. Para quem vai ter apenas 8 segundos de televisão, o debate vai ser muito importante. Exatamente. E entrevistas como essa também. 8 segundos de televisão, mas dá para aumentar com algumas alianças. O PSB, de quem a senhora foi parte de uma chapa na última eleição, agora está flertando com Ciro Gomes. Não é estranho que o PSDB não apoie a senhora nessa eleição? Olha, em 2014 eu decidi apoiar o Eduardo Campos, porque houve uma manobra política para não deixar sair o registro da rede. Foi um gesto de entender que, naquele momento, o Brasil precisava de uma alternância de poder e levar as propostas que eu acreditava não poderia ficar fora do debate. Enfim, caminhei com o PSB, veio aquela tragédia que ceifou a sua vida, eu acabei assumindo o lugar de candidata. E eu respeito a dinâmica interna do PSB. Estamos abertos ao diálogo sempre com os partidos que têm alguma identidade programática, mas cada um vai fazer as suas escolhas. Olha, entre os que estão mais bem colocados na pesquisa, tem Bolsonaro e Ciro, com um discurso mais, não sei, contundente, mais agressivo. Nesse ambiente de agressão, de vou dar uma arma para cada um, se vier aqui eu atiro. Como é que a senhora faz, como é que você faz para se impor e conseguir até ficar na frente, por exemplo, de um Ciro Gomes? Eu acho que não é uma questão nem de se impor, é de como a gente se coloca e, ao mesmo tempo, é respeitado. Na democracia, não adianta querer se impor, porque na democracia você tem mais que respeitar e procurar ser respeitado. E é isso que eu procuro fazer. Eu tenho uma concepção de que não vale tudo para ganhar uma eleição. Eu quero ganhar ganhando e não vou fazer desconstrução de biografia de ninguém. Eu entrei, Mariana, nessa terceira vez, depois de ter passado tudo que passei em 2014, de desconstrução e de mentiras que foram feitas contra mim, que as fake news não foram o Trump que inventou, foi a Dilma e o João Santana contra mim. Não é? Então, depois de ter passado por aquilo tudo, eu estou mais convicta de que devo participar das eleições de forma firme, porém
sem agressão. Eu não quero juntar pessoas para ser contra o Ciro, ser contra o Bolsonaro, ser contra o Alckmin. Eu quero juntar pessoas para ser a favor do Brasil. Não é para a gente juntar pessoas para ser contra alguém. É para ser a favor da educação que funciona, da saúde que atende as pessoas quando mais precisam, da infraestrutura que não permite que se perca cerca de 30% da produção agrícola por falta de armazenamento e de transporte adequado. É isso que eu quero fazer, mostrar que é possível ganhar, não é? De forma respeitosa, principalmente com o cidadão que já está cansado dessa polarização, que depois que passa a eleição, não leva absolutamente a lugar nenhum. A gente tem... O público gostou, a plateia raramente aplaude, mas está aplaudindo espontaneamente porque gostou da resposta. A gente tem no Brasil um histórico de ser usado para... A gente percebe que tem pessoas com grandes interesses comerciais fortíssimos, fazendo acordos para direcionar a política pública. Eu tenho certeza que deve haver interesse de pessoas da área de saúde, que o nosso SUS não dê certo, e o nosso SUS é maravilhoso. Eu tenho certeza que tem pessoas na área de educação, que são empresários da educação, que têm interesse no sucateamento do que é o ensino público. Como é que a senhora vai convencer esses homens que têm só interesse no lucro a participar de um governo para todos? Bem, em primeiro lugar, o convencimento que se faz em relação a interesses que não são transparentes e não são legítimos é a aplicação da lei. A lei é a única forma de você manter o que é interesse público e não deixar que interesses ilegítimos, de forma subreptícia, venham a direcionar as ações do Estado. O Estado tem que estar aberto para o diálogo, para o empreendedorismo, para a capacidade criativa e inventiva da sociedade, mas não pode ficar refém de agendas ocultas. Então, se nós temos um plano de educação que tem como meta educação de qualidade para todos, você tem que fazer os investimentos corretos e qualquer coisa que não esteja nessa direção não é compatível com o sistema nacional de educação. Se você tem um sistema único de saúde, cujo objetivo é ter saúde de qualidade na baixa, média e alta complexidade, você tem que ter os recursos e a estrutura de pessoal que viabilize o atendimento da saúde pública para que uma pessoa não tenha que levar meses para marcar uma consulta. Quando você se orienta por princípios e valores, tem um programa e cumpre com as regras, o que está estabelecido na lei, você está imune a esse tipo de manobra de quem quer que seja. O problema é que, ao longo do tempo, o Estado foi se tornando corrupto e corruptor. É só olhar para o problema da venda de medidas provisórias para poder atender interesses ilegítimos, o que foi feito com o dinheiro do BNDES, o dinheiro do BNDES para meia dúzia de grandes empresários, como é o caso da JBS, do Eike Batista, em prejuízo do empreendedorismo, que poderia ser, inclusive, para mulheres que estão na periferia querendo empreender. Pessoas que gostariam de ter uma padaria, um salão de beleza, gostariam de ter um lugar para poder ter uma atividade econômica que melhorasse a sua renda. Então, quando a gente tem, não é, esses princípios, você não se deixa levar, em hipótese alguma, não é, por essas agendas que vêm na contramão do que é interesse público. Uma das grandes preocupações do eleitor hoje é com a questão da segurança, e esse é o discurso de centro do candidato Bolsonaro, por exemplo. Quais são as suas propostas para o setor de segurança pública? Em primeiro lugar, não é essa ideia de que violência a gente combate com mais violência. Não é? O Estado é que tem a obrigação de proteger as pessoas. Não é liberando porte de arma para que cada um faça a sua defesa pessoal. Né? A democracia evoluiu, os Estados surgiram como uma contribuição enorme para melhorar a vida da sociedade,
porque ele é que tem que prover determinados serviços, oferecer saúde, educação e segurança pública. Um sistema nacional de segurança pública que seja capaz de integrar o trabalho das polícias. Por que isso não é feito até hoje? Porque me parece uma coisa tão simples, informação compartilhada. Por que isso não acontece? Bem, em primeiro lugar, nós temos um problema dramático da violência que cresce, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, e um governo federal que virou as costas para os estados. E até mesmo naqueles estados que a gente tinha conseguido algum ganho, como foi no caso de Pernambuco, na época do Eduardo Campos, voltou para trás. Então, nós temos que olhar para a evolução do problema, mas sem desresponsabilizar, que de Itamar a Fernando Henrique, de Fernando Henrique a Lula, de Lula a Dilma e Temer, o problema da segurança pública ficou apenas com os estados. Agora ele virou um tema nacional em função do caos que está a segurança pública com estados que vivem em completa situação de desgoverno. Então, é um sistema que seja integrado, com polícias que trabalhem a investigação de ciclo completo, valorização dos policiais, com formação continuada, valorização econômica dos policiais para que tenham salários decentes e, sobretudo, trabalhando com inteligência, para que se faça uma abordagem mais efetiva. Quando você precede, né, a abordagem de determinadas manchas de violência com inteligência, você consegue ser muito mais efetivo. E é essa segurança que nós temos que defender e, obviamente, que não é estimulando mais violência e como se as pessoas agora fossem se defender com as suas próprias mãos. Isso só vai gerar mais descontrole e violência. Essa bandeira da defesa com as próprias mãos é uma bandeira própria do candidato Jair Bolsonaro, que tem defendido uma maior flexibilização aí do porte de armas. E, falando nele, eu questionei ele agora há pouquinho, pelo WhatsApp, se ele tem a intenção de participar dos debates nesse primeiro ano. Nesse primeiro turno. Ele disse que ainda não definiu se participará ou não. Saiu no Anselmo que ele não vem. Ele disse aqui para mim que não definiu se participa ou não. Qual seria a importância dessa participação de todos os candidatos? Primeiro, é a oportunidade da sociedade conhecer as ideias de cada um, que acredita para o Brasil, de fazer ali a interação entre as diferentes visões e os diferentes projetos de país. Na democracia, você tem que expor as suas ideias e ter a disposição para dialogar, né, com os pontos de vista que são diferentes. Eu não consigo imaginar que candidaturas que estão em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, quarto lugar, enfim, que se neguem a participar do debate. Eu quero participar dos debates para poder defender as minhas ideias. Se a gente for falar um pouquinho, só um pouquinho, sobre fake news, eu não vou nem dizer qual é a fake news, mas essas mensagens que estão chegando, mandando perguntar para a Marina Silva do marido dela, é mentira, tá? Ela já esclareceu, e eu não vou passar para frente perguntas que levem essa fake news adiante. É mentira, fique claro, tá? Vamos fazer, então, agora uma pergunta polêmica. Nós tivemos recentemente uma decisão favorável à descriminalização do aborto. Na Islândia, a permissão, e na Argentina, recentemente, pela votação na Câmara, agora o projeto já está no Congresso. O Bito Júnior pergunta, sendo uma pessoa cristã protestante, qual é a sua posição em relação ao aborto? Pessoalmente, essa posição é de cada um, não interessa. Eu quero saber, como candidata à presidência, qual é a posição da Marina Silva? Minha posição é contra o aborto, mas eu Pessoal. defendo plebiscito para que se faça o debate, porque o que todos queremos é que ninguém tenha uma gravidez indesejada, e não imagino que alguém possa defender aborto como um método contraceptivo. Não. Então, nós temos que trabalhar para que nenhuma mulher tenha gravidez indesejada. Mas, numa democracia, é melhor o debate com toda a sociedade do que reduzido apenas ao Congresso, ainda que o Congresso tenha legitimidade para fazê-lo, mas em temas tão abrangentes, que envolvem questões de natureza de saúde pública, de natureza ética, de natureza filosófica e religiosa, é bom que se tenha o debate, não o embate. Eu sou contra, mas defendo o plebiscito. Um plebiscito, uma consulta popular para que a população decida e resolva ou diga o que quer. A população diga o que quer em relação a que se chegue a uma conclusão sobre o caso.
mas não as pessoas ficarem rotulando, não é? Porque existem aqueles que fazem o rótulo de quem é a favor e os que rotulam os que são contra. E isso não nos leva a lugar nenhum, porque o que nós queremos é que nenhuma pessoa tenha uma gravidez indesejada. Mauro. Marina, queria entrar um pouquinho no campo da economia. Agora a gente sabe que além da violência, da segurança pública que a gente abordou no bloco anterior, a questão do desemprego e essa economia emperrada da gente preocupam, são duas questões que preocupam muito as pessoas. A Andréia Fontinelli, por exemplo, te pergunta que medidas você pretende tomar para recuperar a economia se for eleita. O Joseph Tepperman pergunta se o seu perfil vai ser mais intervencionista na economia. O que você pensa a respeito? O que dá para dizer para as pessoas? Melhorar a economia brasileira tem um fator que a sociedade pode ajudar e ajudar em muito. Eleger um governo com credibilidade para poder voltar os investimentos aqui para o Brasil. Hoje, boa parte dos investimentos que não vêm é em função de que as pessoas têm medo de aparecer na Lava Jato. Então, alguém que defende o combate à corrupção, que se crie medidas para que ninguém continue nessa forma corrupta e corruptora, né, de ter acesso aos recursos públicos, isso é um passo importante. Uma outra coisa importante é fazer os investimentos corretos. Tem um espaço para o país voltar a crescer, mas, para isso, vamos ter que retomar os investimentos na infraestrutura, vamos ter que fazer com que o país resolva algumas questões estruturais, como o problema do déficit público, e aí vem reformas que são importantes, não essas que estão sendo feitas pelo Temer, né, assegurando, né, que o nosso país, voltando a crescer, vamos ter maior arrecadação, com maior arrecadação podemos ter mais investimentos, sem que isso signifique, né, não controlar gasto público. E gasto Você mudaria público, a PEC do teto? Da forma como foi feita, o próprio Tribunal de Contas está dizendo que é inviável, porque, segundo o Tribunal de Contas, que aprovou as contas do Temer com várias ressalvas, né, ele diz que daqui a 6 anos não se terá mais condição absolutamente de nada, a não ser os gastos obrigatórios. E não era necessário congelar, não é, os investimentos públicos por 20 anos, em um país que tem a educação que tem, a segurança que tem, a infraestrutura que tem. Quando ele congela por uma PEC por 20 anos o orçamento público, ele está dizendo que está congelando também a saúde, que a população hoje está morrendo sem conseguir uma consulta. Então, isso, nós apresentamos uma proposta em 2010, que o gasto público só pode aumentar metade do crescimento do PIB. O PIB cresce 4%, se pode investir 2%. E isso é possível fazer através da LDO, através da lei orçamentária. Não precisa congelar o gasto público, mas é claro que precisamos conter gasto público, porque não se pode gastar mais do que aquilo que se arrecada. E a reforma da Previdência é parte dessa redução de gasto público, sem que isso signifique precarizar direitos, porque não vamos defender uma reforma que diz que se tem que trabalhar 49 anos para poder fazer jus à aposentadoria integral. Olha, a gente recebeu também aqui uma pergunta que é de um telespectador que quer saber por que numa eventual vitória, você não seria candidata a uma reeleição? Porque a reeleição no Brasil e na América Latina passou a ser um problema, Mariana. As pessoas não fazem o que é necessário para o país, fazem o que é necessário para se reeleger. Nós temos que sair dessa lógica de política de curto prazo para alongar o prazo dos políticos. O PSDB ganhou dizendo que queria ficar 20 anos. O PT ganhou dizendo que queria ficar 20 anos. E fazem tudo para ficar no poder, não para melhorar a vida das pessoas. Se tiver que sacrificar os empregos, fazendo coisas erradas na economia, como foi feito, que levou o país a essa situação de crise, é isso que vão fazer. Se tiver que controlar inflação de forma artificial, é isso que vão fazer. Então, a reeleição, no meu entendimento, deve acabar. Devemos ter um mandato de apenas 5 anos, a partir de 2022, porque não se pode mudar as regras do jogo durante o jogo. Se ganhar, eu terei apenas 4 anos. E, obviamente, que estabelecendo também uma outra forma de governo. Não é mais o governo baseado no toma lá da cá que temos hoje. Eu defendo um presidencialismo de proposição,
onde se compõe o governo com base no programa. A Alemanha levou 6 meses fazendo um contrato de governo para Angela Merkel poder governar com base no programa. Na Itália, nós temos agora os 5 estrelas e a Liga. Um teve 32%, o outro teve 16%. E, durante 5 meses, debatendo também um contrato de governo. E aqui no Brasil, quando o Itamar Franco fez a transição, foi quase que um contrato de governo. Pessoas de diferentes partidos que se uniram para tirar o país daquela crise. Esse é o momento de alguém que tem a capacidade de unir o país, de chamar os melhores do empresariado, dos partidos, da academia, da sociedade, para fazer essa transição de um governo pragmático, fisiológico, com base no toma lá da cá, para um governo programático, onde a gente mantém conquistas, independente de quem foi o governo, e a gente corrige os erros e encara os desafios de um país que possa ser justo do ponto de vista social e próspero do ponto de vista econômico. Marina, a gente sabe que um presidente eleito aqui no Brasil, ainda por cima eleito em segundo turno, chega com força no começo do mandato. O que você proporia nos seus 6 primeiros meses de mandato? Quais seriam as suas prioridades? Bem, nós temos uma prioridade que, no meu entendimento, é número 1. Estabelecer um novo padrão para governar. Sem isso, não adianta ter, como a gente diz lá no Norte, uma embiricica de prioridades. A Dilma entrou com uma agenda de prioridades que não eram as melhores para o Brasil, mas eram as prioridades dela. O Temer entrou com uma lista de prioridades que, no meu entendimento, não eram as melhores para o Brasil, mas eram as deles. E, mesmo com bancadas enormes, não foram capazes de governar. A prioridade número 1, estabelecer uma nova governança e uma nova governabilidade para o Brasil. Um novo padrão de governo. Eu costumo dizer que nós precisamos mesmo refundar a República. Sem um país republicano, não vamos resolver a prioridade número 1 de educação, a prioridade número 1 de saúde, a prioridade número 1 de segurança e a prioridade número 1 de recuperar empregos. Vai ter que mudar a Constituição? Para a nova governança? Não. A sociedade brasileira pode mudar de postura, mudar a postura antes de mudar as estruturas. Né? Um governo que seja eleito sem entrar na lógica do vale tudo para ganhar, de alianças incoerentes, que não tenha uma atitude de ódio com esse ou aquele partido, que tenha uma disposição para o diálogo. Né? Eu sempre, quando me perguntam como é que eu vou governar se eu tenho um partido pequeno, eu digo, vocês têm que perguntar como é que a Dilma não governou tendo partidos grandes e como é que o Temer não governa tendo ele também partidos grandes. É bom as pessoas saberem disso, que se quem está no comando não vai fazer o jogo do toma lá da cá, não vai conversar com esses tipos do Congresso, vai ter que ter o apoio da população, né? Vai conversar com o povo. O apoio da população para fazer as coisas certas. Evitar, não é, a compra do voto no Congresso, que é um absurdo. E, obviamente, que um governo que estabeleça uma outra régua. Se for presidente da República, jamais terei atos obscuros, não é, e não transparentes, recebendo qualquer que seja o lobista ou empresário pela garagem do Palácio do Planalto, de forma subreptícia. As coisas têm que ser feitas claras. E não é errado ter interesse. Todo mundo tem interesse. O erro é quando alguém acha que o seu interesse, de forma ilegítima e antirrepublicana, se sobrepõe ao interesse do outro. Não. Muito obrigada, Marina. Marina Silva, nossa primeira entrevistada na volta às entrevistas com os presidenciáveis, agora em 2018. Obrigada, Marina. Eu é que agradeço a vocês que estão nos acompanhando. Obrigada, Mauro. Obrigado, Mariana. Obrigado, Marina. E obrigada a vocês você. todos que participaram. Obrigada pelos tweets que enviaram. Marina, boa noite.